Fala galera, tudo bem com vocês? Bora começar mais uma live. Então, como vocês sabem, essa live seria ontem às 8 da noite. Então, por alguns problemas técnicos que aconteceram, muita chuva na região, a gente acabou adiando para hoje. Então, hoje, 11 horas, a gente vai começar a nossa live e vai falar um pouquinho sobre métodos de treino. Sejam todos bem-vindos. Bora começar a nossa live de hoje, bora começar a nossa brincadeira e bora falar sobre métodos de treino. Como ganhar massa muscular e como emagrecer, e como isso vai te ajudar nesse processo de emagrecimento, tranquilo? Então, para a gente falar de método de treino, a gente precisa primeiro explicar sobre isso. O que são métodos de treino, galera? Métodos de treino nada mais são do que formas de intensificar esse treinamento, ou seja, você vai conseguir trabalhar em cima das variáveis para fazer com que aquele treino se torne mais intenso. Que você possa mesclar ali nos trabalhos, focando em intensidades diferentes, em volumes diferentes. Então, quando a gente fala de método de treinamento, a gente pensa em toda essa questão de fato, tranquilo? Então, só posicionar aqui direitinho a câmera. Pronto. Só ajustar meu guia aqui para não perder o meu raciocínio, tá? Então, galera, quando a gente fala nessa questão de método de treino em si, o que acontece? A minha intenção agora é justamente utilizar estratégias que vão fazer com que eu possa intensificar esse meu treinamento. Então, como e quando eu vou utilizar essas estratégias? Essas estratégias eu vou utilizar principalmente com os meus alunos mais avançados. Por que utilizar isso com alunos mais avançados? Na verdade, intermediários avançados. Porque esses meus alunos, eles já têm um repertório motor melhor, mais preparado. Eles já têm força, já conseguem mover mais cargas. Eles já têm a musculatura e os tendões preparados para suportarem um trabalho com mais intensidade. Então tudo isso vai nos auxiliar em todo esse processo. E lógico, vai preservar a integridade física e a saúde desse nosso aluno. Então quando a gente pensa em método de treinamento, vai ser basicamente eu dar um up nesse treino desse meu aluno. Então, fazendo uma analogia aqui de uma forma bem rápida, bem básica, o que seria esse método de treinamento? O método de treinamento, ele nada mais seria do que você... Imagina comigo, a gente tem um Porsche numa estrada reta. E esse Porsche, ele consegue alcançar uma velocidade ali em torno de 200 km por hora. E aí, o que eu vou fazer? O que seria esse método de treinamento? Esse método de treinamento, ele nada mais seria do que você intensificar, conseguir fazer com que esse Porsche ele rendesse um pouco melhor, conseguisse ser mais veloz, conseguisse ser mais eficiente e trabalhasse de uma melhor maneira. Então, quando eu chego e adiciono um método de treino no meu cliente, vai acontecer justamente isso. Se eu fosse pensar no meu Porsche, o que eu faria? Eu iria colocar um turbo ali nele. Iria fazer com que ele ganhasse mais velocidade. Ou seja, o meu Porsche, que no início da nossa conversa ele iria andar 200 km por hora, ele iria render mais, andar em torno de 250 km por hora. Já quando a gente pensa isso no nosso aluno, bora Gustavão, abraço meu amigo. Já quando a gente pensa isso, retomando o raciocínio, no nosso aluno, o método de treino ele vai fazer justamente isso. Ele vai te ajudar a intensificar toda essa questão do teu treinamento. Ou seja, ele vai te proporcionar a ganhar mais músculo e, logicamente, emagrecer. Por que emagrecer? Porque quando você aumenta a sua quantidade de massa muscular, automaticamente o teu metabolismo ele acelera. O teu metabolismo acelerado vai contribuir de forma positiva para esse teu processo de emagrecimento. Ou seja, no teu repouso, você vai ter a possibilidade de perder mais gordura, perder mais calorias. Então, quando a gente pensa na questão emagrecimento, a gente pensa nessa questão de aumento de massa muscular e justamente com a redução da gordura e a aceleração do metabolismo. Tranquilo? Então, falando de uma forma direta, o nosso método de treino ele nada mais é do que você conseguir fazer com que o seu corpo consiga trabalhar com maiores intensidades, maiores volumes, lógico, dependendo da forma que o seu professor, que o seu treinador vai propor aquele treino daquele determinado momento. Então, hoje a gente vai discutir bastante sobre isso, tá? Então, dando continuidade no processo, falando da questão de método de treino em si,
tem um outro detalhe que é muito importante, que é justamente os métodos de treino. O que são eles? Como eles são trabalhados? Então, o método de treino, ele nada mais é do que os métodos tradicionais que alguns de vocês já conhecem. Então, basicamente, nós temos vários métodos, onde nesses métodos eu consigo mexer na intensidade do treino. E aí, quando eu falo de intensidade de treino, vai estar muito ligado, associado à questão de carga que eu vou mover durante aquele treino. Tem outros métodos que eles brincam com a questão de volume de treino, ou seja, repetições, número de repetições, números de séries. E tem outros que eles vão brincar justamente com meio termo, nesses dois detalhes, de séries, repetições, intensidades e etc. Então, como que eu vou trabalhar com cada método desse? Vai depender muito da minha proposta inicial, tá? Da minha periodização, da minha programação de treino. Então aí está o lado de você, porque você precisa de alguém ali que entenda do assunto para te proporcionar maiores resultados, ou seja, a periodização é algo de suma importância para fazer com que você tenha resultado e para que você não chegue no platô. O que é o platô? É justamente aquele momento que você começa a fazer algo diferente e acaba tendo uma melhora, e aí chega num certo período você não muda daquilo. Seu corpo, ele não sofre mais adaptações. Você chega ali num ápice e aí você não tem resultados positivos visíveis do seu dia a dia. Você faz a sua avaliação física, você não melhora a sua composição de gordura, de massa muscular e nada. Então, a periodização está muito ligada a isso. Então, você precisa justamente desse acompanhamento do profissional para fazer com que você tenha sempre novos estímulos e para fazer com que você sempre melhore o seu rendimento em si. Então, quando a gente fala dessa questão, a gente tem vários métodos para a gente brincar aí em torno disso. Um dos métodos mais conhecidos e mais utilizados, que ele brinca justamente com essa questão de volume de treino e de intensidade de treino, é o drop set. Como é que seria essa questão do drop set? No drop set você começa com o número X de repetições, e aí quando você chega à fadiga, o que você faz? Você reduz as placas lá a intensidade do treino, você reduz o peso e continua realizando repetições máximas. E aí, dentro disso, você consegue programar de quantos drops aquele aluno vai fazer, de quantas reduções de carga ele vai trabalhar em cima disso. E aí, um outro que é bem parecido com o drop set é o que a gente chama de strip set. Você vai fazer algo bem parecido, só que a minha intenção nesse movimento é zerar a carga. Então, você não faz uma, nem duas, nem três descidas de carga. Você vai reduzindo o peso e realizando repetições máximas até de fato zerar o aparelho. Ficar só com o peso da barra ou com o peso da última plaquinha ali, tentando trabalhar com o maior volume possível e reduzindo a intensidade. E aí, pegando esse gancho, quando a gente fala de intensidade e de volume de treino, são grandezas inversamente proporcionais, galera. O que seriam isso? Bora explicar de uma forma mais direta. O volume de treino está muito ligado a número de repetições e séries. E a intensidade, ela está ligada aqui a carga de treino, a intensidade que tu vai colocar, o peso que tu vai colocar dentro de movimento, tá? Então, quando a gente pensa em volume de treino em si, a gente vai pensar em tudo que vai tá ligado a essa questão, número de repetições, número de séries e a carga da mesma forma. A gente vai pensar na quilagem que a gente vai brincar dentro dessa barra. Então, quanto maior o meu volume de treino, tá? Menor vai ser a minha intensidade. Exemplo para vocês, se eu estou realizando 5 séries de 20 repetições de um agachamento, automaticamente o que vai acontecer? A minha carga de treino ela tem que reduzir para que eu possa manter essas 5 séries de 20 repetições. Então, grandezas inversamente proporcionais. Quando a minha intenção aqui é realizar 3 séries de 4 repetições de agachamento, o que vai acontecer? Minhas séries diminuem, minha carga de treino, minha intensidade, ela aumenta. Ou seja, quando a gente pensa em treinamento em si, a gente tem que ter essa noção básica. Se eu trabalho com menos repetições, menos séries, a minha intenção é trabalhar com cargas maiores. Se eu trabalho com mais repetições, mais séries, automaticamente a minha carga ela reduz para que eu possa trabalhar com aquele número de repetições de forma contínua, tá? Isso falando de musculação. Quando a gente fala de CrossFit em si, a gente tem outras estratégias para brincar com isso, tá? Então, basicamente,
É dessa forma que a gente brinca aí com as variáveis de treinamento. E aí, ainda falando em métodos de treino, a gente tem outros métodos. Um particularmente que eu gosto muito é o método Rest Pause. O que seria ele? É um método de pausa e descanso. Você começa com um número de repetições X ali, e aí você, no meio da série, quando você termina esse número de repetições, você tem uma pausa. Essa pausa ela varia de 10 a 30 segundos. Após essa pausa, você retoma o exercício e tenta chegar à fadiga. E dessa forma, a gente brinca com essas variáveis. Tem outras formas de executar esse método, mas essa é uma forma mais tradicional e principalmente, para quem não tem uma grande experiência de treino, consiga executar de uma maneira mais segura. Entendeu? Então, basicamente, esses métodos vão fazer com que você consiga melhorar a intensidade do treino, consiga melhorar a sua quantidade de massa muscular e consiga também contribuir com todo esse processo para o seu emagrecimento. Então, falando de método de treino, basicamente é isso que acontece em si. Então, esses são alguns métodos que a gente acaba brincando aí no nosso dia a dia, em cada momento do treino, e lógico, de acordo com cada indivíduo principalmente, tá? Quando a gente fala de método de treino em si, muitas pessoas confundem o método que a gente vai utilizar para cada movimento, para cada atleta, tá? O método de treino que a gente vai utilizar para cada atleta e principalmente elas confundem com o volume de treino. Então, para quem está assistindo a live, entendeu que o volume de treino é justamente o número de repetições e séries. Por que isso acontece muito? Normalmente, o ser humano em si, ele é um pouquinho preguiçoso. Então eu confesso que eu tô nesse meio também. O que normalmente a gente quer fazer? A gente quer dar continuidade no treino com intensidades maiores e com número de séries e repetições menores. Ou seja, é muito mais confortável você trabalhar ali com séries de 6, 8, 10 repetições do que trabalhar com séries ali de 12, 15, 20, 17 repetições. Entenderam? Então, basicamente, quando a gente pensa, quando a gente aumenta um pouquinho o volume do treino do nosso aluno, coloca ali em torno de 15, 17, 20, um número um pouquinho maior, eles já pensam que eles estão treinando em alta intensidade. E não, é justamente uma forma diferente de gerar hipertrofia. Por quê? Hipertrofia você não trabalha apenas naquela zona que normalmente é colocada na cabeça da maioria dos nossos alunos, de 6 a 12. Hipertrofia você consegue trabalhar com intensidades diferentes, com cargas diferentes, desde que essa carga ela esteja programada e adequada para cada atleta. Então, muitos alunos confundem, e muitas vezes até os professores e treinadores confundem essa diferença de treino, de método de treino e volume de treino em si. Então, é mais um detalhe aí para a gente prestar atenção e ficar ligado no nosso dia a dia, tá? E como eu já falei um pouquinho sobre volume de treino, sobre método de treino, por que a gente iria utilizar esses métodos de treino e volumes de treino com pessoas treinadas, como eu falei para vocês no início? Porque as pessoas treinadas em si, elas já têm um suporte, tá? Motor, suporte físico, que vai conseguir trabalhar com altas intensidades, com altos volumes, e vai conseguir render um pouquinho mais. Ou seja, eu não vou estar expondo aquele meu aluno a uma possível lesão, a uma possível fadiga, ao overtraining, que é algo que acontece em si. Então, ele precisa de quê? Ele precisa justamente, no primeiro momento, entender o movimento, aprender o movimento, ter um repertório motor, para depois sim, ele começar a fortalecer músculo, tendão, que são justamente os ligamentos em si, para a gente dar continuidade em todo esse processo. Então, o método de treino a gente se usa com aluno intermediário para avançado e os alunos avançados em si. Leandro, tu acabou de falar de alunos avançados, agora tu falaste de aluno intermediário? Sim, porque alguns métodos são mais simples, mais básicos, e eu vou já explicar para vocês como a gente trabalha com cada forma e com cada um deles, e por que a gente pode utilizar isso com alunos intermediários também, tá bom? Então, falando sobre método de treino, sobre intensidade em si, eu vou contar uma história para vocês muito legal. Uma história que aconteceu com um estagiário meu. Lembra que eu falei para vocês sobre volume, intensidade, são grandezas inversamente proporcionais, etc? Pois é. Esse meu estagiário, ele chegou a treinar comigo
e chegou para treinar e ele fazia um movimento de clean, se eu não me engano era com 80 quilos, 75, era uma carga leve, tá? Para quem trabalha dentro da modalidade. Tô falando um pouquinho sobre levantamento de peso sobre LPO. E aí ele começou a aprender, melhorar um pouquinho a técnica. Quando você consegue melhorar a técnica, logicamente, a sua carga vai aumentar. Ele começou a botar peso, foi aumentando de uma forma gradativa. E aí ele começou a se utilizar de outros hormônios em si para tentar melhorar a performance dele. E aí ele foi aumentando. Chegou um dia que ele comentou comigo, olha, tu nem sabe, bati meu PR. Aí eu falei, porra, bacana, quanto foi? 110. Aí eu, 110 para 80 quilos, né? Uma carga muito alta. Falei, pô, bacana. Mas e aí? Como foi? Ele, não, foi tranquilo, a carga subiu leve e tal. Falei, bom, bacana. Agora o que tu vai fazer? Tu vai dar uns passos atrás, reduzir a intensidade, focar mais um pouquinho na parte técnica e principalmente em fortalecer teu corpo. Teu corpo ele precisa ser fortalecido. O que ele fez? Uma semana e meia depois, eu acho, ou menos do que isso, ele já tinha batido um outro PR, foi 113. E aí passou mais um tempinho e já bateu 117. E aí ele chegou comigo, olha, eu quero fazer 120, 125 até tal dia. E tipo, faltava menos de um mês, eu acho, pro final do ano, um mês e meio. E aí eu aconselhei, cara, não faz isso, vai te machucar. Acontece dessa forma, teu corpo tá assim, assim, assado. Tentei explicar pra ele da melhor forma possível. Ele, não consigo. Aí eu falei, cara, é melhor tu não fazer, deixa pra te fazer pelo menos depois do final do ano. Teu corpo ele precisa de pelo menos 21 dias para se recuperar desse estímulo que foi dado. Não, vou tentar e tal, e ficou nisso. E aí passou mais ou menos uma semana, ele me manda uma mensagem, mano, tu nem sabe, deu ruim. Falei, que foi? Aí ele me mandou o vídeo da recepção de barra, e o joelho dele, você via que o joelho dele, ele fazia um movimento como se fosse de fato sair do lugar, de se encaixar. Era até feio de se ver. E aí ele, tá doendo muito e tal, tô indo pro hospital. Falei, cara, vai lá. E aí na minha cabeça já veio, com certeza rompeu aí algum ligamento. E aí foi só notícia, ele rompeu o ligamento do joelho. Se não me engano foi o cruzado anterior. E aí ele ficou basicamente o que? Umas 2 semanas sem realizar as atividades físicas, com dificuldade de botar o pé no chão até passar o processo inflamatório. Teve que parar de treinar e acabou se machucando. Justamente por uma questão de não respeitar o processo, não respeitar o corpo dele, principalmente não lembrar justamente desse detalhe que eu falei para vocês, de trabalhar com grandezas inversamente proporcionais. Aí tu deve estar te perguntando, pô, Leandro, tu tá falando de crossfit, de levantamento de peso, isso vai acontecer, isso não acontece na musculação. Pelo contrário, galera, acontece e muito, e não deveria acontecer. Por quê? A musculação ela foi feita com qual intuito? A musculação ela foi criada com um intuito terapêutico, ou seja, a musculação ela foi criada para reabilitar pessoas. Mesmo assim, isso acontece muito. Um grau de curiosidade aqui para vocês, quando a gente fala de esporte, a musculação em si, a galera que é bodybuilder, que trabalha com altos volumes, altas cargas, alta intensidade, métodos de treino, eles têm um número maior de lesão do que muitos outros esportes, inclusive esporte de contato. Então, eu já vi gente se machucando na musculação, treinando sozinho, treinando errado, no leg 45. Já vi gente machucando o joelho, até numa cadeira extensora. Para vocês verem o quanto a desinformação ela acaba atrapalhando nesse processo. Então, gente, quando a gente fala de treino, a gente precisa de alguém que vai de fato pegar na nossa mão e vai nos guiar, alguém que entenda do assunto. Então é por isso que esse processo é muito importante para fazer com que vocês continuem melhorando, melhorem a estética, melhorem a composição corporal de vocês, tenham mais saúde e consigam dar continuidade em todo esse processo. E aí, quando a gente fala porque da importância da hipertrofia em si, é justamente por uma questão funcional. Você necessita de músculo para executar suas tarefas diárias, para você se sentar, para você levantar, para você caminhar, para você pegar algo do chão, carregar suas compras. Ou seja, você precisa estar com o quê? Com a musculatura forte, preparada para isso. E o que a gente sabe é que com o passar do tempo,
automaticamente você começa a reduzir a quantidade de músculo por vários fatores. Um deles é um processo hormonal, de mudança hormonal e etc. Então, a musculação em si, ela vai servir justamente para isso, para te proporcionar a melhorar a estabilização das tuas articulações, para te dar mais força e te dar mais longevidade de vida. Como eu sempre digo, tem vários estudos que demonstram que você consegue viver mais com maior quantidade e por um maior tempo, quanto mais forte você for. E quando a gente alinha ainda a questão da melhora da musculação, do aumento de massa muscular em si e da melhora do teu condicionamento cardiovascular, essa questão de longevidade de vida é muito maior e te traz muitos benefícios. Além de tudo, quando a gente fala da questão do treino em si, do aumento de massa muscular, como eu já falei para vocês, a gente tem uma outra questão, que é a redução da gordura, porque teu metabolismo acelera, lógico, tu começa a demandar mais energia no teu dia a dia, no teu repouso. Isso contribui para o teu emagrecimento. E por que ter gordura é tão ruim? Por que ter quantidades altas de gordura no corpo é tão ruim? Galera, bora pensar aqui. Emagrecimento, por que ele é importante? A gordura em si, tá? Ela causa um processo inflamatório no teu corpo de uma forma constante. Então todo mundo lembra aqui, numa versão do Big Brother, que ficou muito famoso, que um participante falou que ele era gordo, mas ele fumava, mas ele conseguia se manter não sei quantas horas em pé, cantando, dançando e etc. Ele era super saudável. Só por ele estar fumando, ele já não é nada saudável. E quando você pega e alinha essa questão de fumante com mais o processo do ganho de peso, do excesso de gordura, isso vai acontecer com que isso prejudica de uma forma direta a saúde dele. Então, ele está com um processo inflamatório de forma constante durante o dia a dia, durante 24 horas, ou seja, até para ele se recuperar de uma gripe, de um pequeno resfriado, vai demandar mais força, vai demandar mais energia do que uma pessoa saudável, que não tem uma quantidade de gordura tão alta. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela coloca como a obesidade como uma patologia, como já se fosse uma doença e que precisa ser tratada e que vai crescendo ano após ano. Então, a gordura em si, ela precisa ser cuidada, não só por algo estético, mas principalmente pela saúde de cada indivíduo, tranquilo? Então, por que você deve investir seu tempo e seu dinheiro em melhorar sua composição corporal, e melhorar sua quantidade de massa muscular e principalmente reduzir a quantidade de gordura? Cara, primeiramente, você se olhar no espelho e se sentir bem. A tua estética, a tua autoestima é muito importante. Você chegar no espelho, se sentir bem, colocar uma roupa legal, se sentir confortável, é algo que muda o teu dia a dia. Você consegue melhorar isso no teu trabalho, na tua casa, em si, de modo geral. Outro detalhe importante é a questão hormonal, tua produção hormonal. A gente sabe que o exercício em si, ele vai fazer com que tu melhore toda essa questão hormonal. Isso vai contribuir justamente para tua melhora no teu dia a dia. Então, quando a gente fala justamente de treino, a gente vai falar sobre todas essas questões, principalmente envolvendo a tua saúde. Então, isso é de suma importância. E tem mais um detalhe, além de toda essa questão, além do bem-estar, além dessa produção hormonal, se você é homem e não treina, você está 10 passos atrás, porque você precisa dessa questão, de testosterona, você precisa colocar isso no seu dia a dia, e você precisa principalmente estar bem consigo mesmo. Então, falando de forma bem direta, não é só o bem-estar que está ligado a isso, é a questão do teu libido sexual, é a questão de você se olhar no espelho e se sentir bem consigo mesmo, e principalmente é a questão da tua saúde. É o quanto você vai conseguir se manter perto das pessoas que você ama, quanto você vai diminuir a dependência de alguém. Então, quantas pessoas a gente consegue observar no nosso dia a dia aí, que acabam chegando numa certa idade e tem uma dependência direta de outras pessoas. Acho que todo mundo aqui quer chegar numa idade e ter a possibilidade de brincar com seus netos, com seus filhos, sair para dar uma volta e manter a sua funcionalidade intacta no seu dia a dia. Então, gente, eu espero que eu tenha contribuído com vocês aqui hoje
A gente falou de uma forma bem direta, tentou abordar alguns temas, falando sobre método de treino, sobre como isso ia ajudar todo mundo. Então, muito obrigado. Tenham todos vocês um excelente dia, tá? Abraço a todos e valeu, galerinha. Tamo junto.